Olá, irmãos, que a paz do Senhor Jesus e a proteção do Altíssimo esteja conosco até o nosso último dia. Sejam bem-vindos, esse é o nosso terceiro vídeo e hoje iniciaremos o estudo de Mateus capítulo 1 até João 21, ou seja, todo o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler o capítulo 1 a partir do verso 17, pois o verso de 1 até 16 relata estritamente a genealogia de Jesus, desde Abraão, passando por Davi, até o seu pai José. Hoje nós falaremos aqui de um tema muito espinhoso, relatado no finalzinho do capítulo 1 de Mateus. Esse tema é a virgindade de Maria. Entretanto, nós também nos aprofundaremos ao fato e os relatos sobre os irmãos de Jesus e até mesmo a ascensão de Maria ao céu. Então vamos à leitura. Portanto, são 14 gerações de Abraão até Davi, 14 de Davi até o exílio da Babilônia e 14 do exílio na Babilônia até Cristo. Foi assim que nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José. Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. José, o seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. Enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito por meio do profeta. Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho e o chamarão de Emanuel, que significa Deus conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como esposa. No entanto, não teve relações com ela até o menino nascer, e ele lhe deu o nome de Jesus. Então aqui começa um dos assuntos que divide o mundo cristão. Uma corrente defende uma suposta virgindade de Maria, já uma outra corrente cristã se contrapõe totalmente, se arvorando nas passagens que são apresentados supostos irmãos de Jesus. Ou seja, se Jesus teve irmãos, obviamente Maria não permaneceu virgem. Mas o que exatamente a palavra de Deus nos revela? Vejamos aqui no finalzinho do capítulo 1 de Mateus, no verso 24 e 25, onde diz: Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como esposa. No entanto, não teve relações com ela até o menino nascer. A Bíblia ela não afirma, mas o que entendemos por no entanto, não teve relações com ela até o menino nascer? É claro que dá de entender que após o nascimento, Maria e José tiveram uma vida normal, como um casal qualquer. Né? Caso precisasse de uma afirmação, vocês podem ter certeza que a Bíblia diria que José recebeu Maria e não teve relações com ela até o fim dos seus dias. Como é o caso de outras passagens que nós veremos mais adiante, onde Jesus é muito incisivo na palavra. Tem uma outra corrente cristã que defende que Maria teve outros filhos, ou seja, não permaneceu virgem. Porém, existem muitas controvérsias nessas passagens, onde são apresentados os irmãos de Jesus. Aqui eu separei 4 dessas passagens, onde são citados esses irmãos para a reflexão desses fatos ocorridos naquela época. E lembramos que esses fatos eram observados e anotados por pessoas diferentes, Marcos, Mateus e João. Vamos lá. Não é o filho do carpinteiro? Mateus 13, 55 e 56. Não é esse o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria e não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco suas irmãs? De onde ele obteve estas coisas? Marcos 6,3. Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Bom, Jesus estava pregando numa sinagoga e todos que estavam ali estavam admirados com o tamanho conhecimento e sabedoria de Jesus.
Mas vocês podem observar que tanto em Mateus quanto em Marcos, eles não afirmavam sobre os irmãos de Jesus, eles faziam questionamentos. Não é esse o filho do carpinteiro? Já em Marcos, né, Jesus, eles dizem Jesus seu próprio carpinteiro. Não é esse o carpinteiro? E continuam, sua mãe não é Maria? Não são seus irmãos Tiago, José, Judas e Simão? Vejam que eles questionavam sobre quem é Jesus e de qual família ele fazia parte. Vamos mais duas passagens aqui, desta vez em Mateus e João. Vamos lá. Mateus 27, 55 a 56. Estavam ali muitas mulheres olhando de longe, entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, não é Maria, mãe de Jesus, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Um pouco mais adiante, em João 19, 25 a 27. Juntos à cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à sua mãe, mulher, eis que o teu filho, eis aqui o teu filho. E depois disse ao discípulo, eis a sua mãe. E desde essa hora, o discípulo a recebeu em casa. Essas duas passagens ocorridas em Mateus e João tratam do Calvário de Jesus, né, e sobre as pessoas que acompanharam Jesus no seu sofrimento. Essas passagens elas sinalizam a Maria, que era a irmã da mãe de Jesus, que é a Maria de Cleófas. Cleófas também era conhecido na Bíblia como Alfeu. Coincidentemente, eles tinham filhos também chamados Tiago, José, Judas e Simão. Por esse motivo, uma corrente cristã afirma que esses personagens eram primos, né, e não irmãos de Jesus, o que também é muito coerente. Mas aqui, para terminar essa abordagem, vamos ao fato mais claro dessas duas passagens, que foi o último ato de Jesus como humano, onde ele entrega Maria aos cuidados de João, o seu discípulo amado. Quando ele diz lá, mulher, eis aqui teu filho, eis aqui tua mãe. E desde essa hora, o seu discípulo a recebeu em casa, ou seja, Maria passou a morar e ser cuidada por João. Na tradição judaica, quando uma mulher fica viúva, ela passa a ser cuidada pelo seu filho mais velho. Então Jesus, ao morrer, o próximo filho deveria assumir sua mãe, certo? Mas por que então Jesus deixou Maria aos cuidados de João, sendo que ele não tinha nenhum grau parentesco com ela, né? Isso nos revela e nos leva a crer que Maria provavelmente não tinha outros filhos. Bom, amigos, a palavra de Deus ela nos instrui a verdade. Pois João 32 diz, né? Pois conhecereis a verdade vos libertará. Ao refletir essas quatro passagens anteriores, nós chegamos à conclusão que duas correntes cristãs, todas as duas, podem estar equivocadas. Por um lado, a Maria provavelmente não prosseguiu virgem em seu casamento com José. E por um outro lado, é muito difícil dizer que ela teve filhos, isso à luz da palavra de Deus. Então, esse é o problema dos corações ainda que não estão verdadeiramente convertidos a Cristo. Esse coração ele cria uma casca impenetrável, onde a verdade, que é a palavra de Deus, não consegue penetrar. E por mais óbvio que pareça, as crenças, tradições e dogmas, e até mesmo o orgulho próprio, impedem o conhecimento fiel e verdadeiro transmitido através de Jesus. Temos um grande problema em nossas vidas, que é tomar partido, é ter uma predisposição a ter um lado, e isso nos cega para a verdade. Lembre-se de Paulo de Tarso, né? Para que ele se convertesse, primeiro Deus teve que cegá-lo para tirar as escamas que estavam nos seus olhos e que não deixavam ele ver a verdade. Nós podemos ver isso em Atos 9, 17 a 18, onde diz, né? Então Ananias entrou na casa de Paulo e disse, o Senhor me mandou aqui para que você recupere a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram umas como escama dos olhos. Paulo levantou-se e foi batizado. Então vejamos que assim como Deus tirou as escamas dos olhos de Paulo, ele também pode tirar as nossas escamas. Portanto, temos que aceitar, temos que ter um coração humilde, disposto a aceitar a palavra de Deus como caminho, verdade e vida, assim como Jesus nos disse. Quando você toma partido ou já tem um lado, você deixa de raciocinar sobre as coisas óbvias. Então, vamos entender isso aqui melhor.
como falamos, existe uma corrente que, na verdade, quer defender que Maria é santa, é virgem e que subiu ao céu e que intercede a Deus por nós. Para começo de conversa, Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém iria ao Pai senão por ele. Não é? E uma outra corrente se contrapõe, mas eles usam passagem dos irmãos de Jesus, onde vimos que provavelmente não eram seus irmãos. Mas qual é o ponto aqui a ser aclarado, a ficar claro? Né? É que Maria está no céu, ela morreu e ressuscitou, ela tem a capacidade de interceder pelos seus devotos. Esse é o assunto que nós devemos aprofundar e deixar claro àquelas pessoas que realmente querem obter a salvação de Jesus. Então vamos ver o que a palavra nos diz. Né? Jesus, após conversar com o Nicodemos, ele volta lá para junto dos seus apóstolos e diz lá em João 3:1 a seguinte frase, bem curta. Vamos lá, aqui ó, João capítulo 3, versículo 1. E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Vamos repetir? E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Vejam como Jesus é direto, não é? É apenas um versículo, e ele é direto, ele não deixa nenhum tipo de dúvida no ar. Ninguém subiu ao céu, somente ele. Observe que ele fala de forma atemporal, pois assim, ele nem havia subido ainda ao céu, mas ele faz a questão de deixar claro aos discípulos que apenas ele e que somente ele subiu ao céu. Vamos ver agora uma passagem de Hebreus 9:28. Assim, Cristo se ofereceu de uma vez por toda para tirar os pecados de muito. Ele vai aparecer uma segunda vez, sem nenhuma relação com o pecado, para salvar os que o esperam. Os que o esperam. Então ele se oferece ele se oferece de uma vez por todas, ou seja, uma única vez, e uma única vez ele irá aparecer, né, para nos salvar, né, para aqueles que o esperam. E quando isso se dará? Quando ele voltar com todo o poder e glória, como veremos mais adiante, para nos julgar. Vamos ler agora o que diz lá em João capítulo 14, versículo de 2 a 4. Olha só. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu lhes teria dito, porque vou preparar um lugar para vocês, e quando eu for e estiver tudo preparado, voltarei e levarei vocês comigo para que vocês também estejam onde eu estiver. Para que não haja dúvida, o único a subir ao céu foi o próprio Jesus. Mais uma vez ele diz aos apóstolos que eles deverão aguardar a sua segunda vinda para levá-los ao céu. E que eles morreriam, mas que ficariam aguardando até a sua segunda vinda, comprovando o que ele falou lá em João 3:1, né, que ninguém subiu ao céu a não ser ele. Então nós temos mais duas passagens, ambas em Apocalipse, que nos revelam a seriedade do que Jesus disse lá em João 3:1, não deixando assim qualquer dúvida a respeito de que todos, sem exceção, estão mortos, aguardando o julgamento final. Vamos lá ler o capítulo 6 de Apocalipse, versículo 9 a 11, que também corroboram com o que Jesus disse lá em João 3:1. Apocalipse 6, 9 e 11. E quando o Cordeiro abriu o quinto selo, eu vi debaixo do altar as vidas daquelas pessoas que tinham sido imoladas por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que tinham dado. Elas bradaram em alta voz: Senhor santo e verdadeiro, até quando ficarás sem julgar? Não vais vingar o nosso sangue contra os habitantes da terra? Então foi dada a cada uma delas vestes brancas, e foi dito a elas que descansassem mais um pouco de tempo, até se completar o número de seus companheiros e irmãos que iriam ser mortos como foram elas. Observem que as vidas estão clamando por justiça de forma impaciente e que foram dadas vestes brancas a elas. Agora nos perguntamos, o que são essas vestes brancas?
exatamente quando Jesus morreu e lavou todos os pecados daquele que esperam nele, não é? E ainda foi pedido a elas que descansem até que se complete o número de seus irmãos e companheiros. É claro que isso aqui é uma metáfora, né? Se referindo às pessoas que morreram no Senhor Jesus e que estão aguardando a sua vinda. Na segunda passagem, ela está em Apocalipse capítulo 1, 7, para encerrar o assunto sobre os mortos. Né? Vamos aqui à leitura sobre a questão das pessoas morrerem e ressuscitarem. Apocalipse 1, 7. Ele vem com as nuvens, e todos os olhos verão, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos do mundo se lamentarão por causa dele. Sim, amém, Jesus. Ele virá e todos os olhos verão. Ele fala todos e não alguns. Alguém aí pode até dizer que são todas as pessoas que estarão sobre a terra vivos no dia da vinda do Senhor. Mas, para não deixar qualquer sombra de dúvida, a revelação é clara em dizer que todo olho verá, até aqueles que transpassaram, ou seja, aqueles que mataram Jesus e que estão todos mortos, como Maria, como José, Mateus, Paulo, todos os discípulos de Jesus, e que serão ressuscitados para presenciar a vinda de Jesus, que é o cumprimento dessa revelação. Então, irmãos, a palavra ela não deixa dúvidas a respeito da nossa passagem nessa terra. Nós nascemos e morremos e todos, sem exceção, aguardaremos o juízo do Senhor Jesus. Pois é isso, é o que ele nos diz abertamente em João 3:1, Apocalipse 6:9 e 11, Apocalipse 1:7. Então, assim, como cristãos, em primeiro lugar, nós podemos, de forma alguma, não podemos colocar entre Deus e nós uma outra pessoa, a não ser Jesus Cristo. Pois ele mesmo disse isso: eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém veio ao Pai senão por mim. E mais, como nós podemos pedir a intercessão de uma pessoa que está morta, que está enterrada, aguardando o juízo, assim como eu, assim como você? Não, eu e você ainda iremos morrer, né? Mas assim como os nossos parentes, a Maria sim, ela teve o privilégio de ser usada para um propósito divino, assim como foram usados também os apóstolos, Abraão, Davi, Salomão, Lutero e muitas pessoas que hoje estão vivas e divulgam o Evangelho de Jesus. Não deixe Satanás os enganarem, tomando partido, se prontificando a ter um lado e não aceitando o que o próprio Jesus nos ensinou. Eu te faço um apelo, abra seu coração, deixe a palavra de Deus entrar. Assim como Paulo, deixe as escamas caiam de seus olhos para que vocês possam enxergar a verdade. Busque a Deus em oração para que você encontre graças aos olhos de Deus e que Ele tenha misericórdia da sua vida, a qual somente Ele pode salvar, te dando o coração convertido, aberto à palavra e a todos os ensinamentos para que você alcance a salvação eterna prometida pela palavra do Senhor Jesus. Pois somente Ele é o elo de ligação com o Pai. Somente Ele. Para terminar, vamos ler aqui Hebreus 9,14, que é o último aqui. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu sem manchas a Deus, o sangue de Cristo vai purificar de obras mortas as nossas consciências, para que possamos prestar culto ao Deus vivo, ao Deus vivo. Não é? É dessa forma que Deus quer a sua adoração. O seu Filho Jesus vai purificar nossas consciências de todas as obras mortas, para que possamos adorar ao Deus vivo. Observe o final, ao Deus vivo, e não pessoas que estão mortas aguardando o julgamento, assim como os nossos parentes que já descansaram. Não é? Não arrisque a sua vida, irmão, pois você tem apenas uma e Deus a quer. Porém, abra seu coração para que a palavra de Deus entre, penetre no seu coração. Jesus, certa vez, ele conversando com os judeus, ele disse o seguinte: e os judeus é o povo escolhido de Deus. Né? Em João, lá em 5:45, 47, quem quiser ler depois, fiquem à vontade. Ó. Não pensem que eu vou acusar vocês diante do Pai. Já existe alguém que os acusa. É Moisés, no qual vocês depositam toda a sua esperança. Se vocês acreditassem em Moisés, também acreditariam em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Mas se vocês não acreditam no que ele escreveu, como irão acreditar nas minhas palavras?
Então, irmãos, infelizmente, muitos de nós, assim, nos dias de hoje, se colocam no lugar daqueles judeus lá, que Jesus advertiu. Pois dizemos acreditar em Jesus, mas não guardamos a sua palavra. Pois preferimos acreditar em costumes, em doutrinas, dogmas, que passam e passamos a seguir esse tipo de coisa que a Bíblia não ensina, né? Que Jesus não ensina, que ele repudia. Mas olha, não se enganem. Sabemos que Jesus é misericordioso, mas muito cuidado, pois além da misericórdia prevalece a sua justiça. Irmãos, eu espero que vocês tenham gostado. Deem o like, compartilhem e se inscrevam no canal ACJ, Aprendendo com Jesus. Se quiserem assistir também os vídeos 1 e 2 que estão no nosso canal, vou deixar os dois links aqui na descrição. Então, irmãos, eu fico por aqui. Que a paz do nosso Senhor Jesus e a proteção do Altíssimo esteja conosco até o nosso último dia. Até o nosso próximo vídeo, Mateus capítulo 2. Um grande abraço.